Boa tarde a todos. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparada pela portaria de número 140/2021, que regulamenta a realização de sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Antônia Helena Teixeira Gomes, presidente dessa Câmara de Julgamento, declaro aberta a terceira sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, em Fortaleza, 17 de fevereiro de 2022. Presentes os conselheiros que compõem essa Câmara, doutora Caroline Brito de Lima Azevedo, doutor Diego de Andrade Trindade, doutor Carlos Raimundo Rebouças Gondim, doutor José Hernani Santos, doutora Lúcia de Fátima Dantas Muniz, doutor Micael Pinheiro de Oliveira. Presente o procurador do Estado, doutor André Gustavo Carreiro. Presente ainda a senhora Alexandra Holanda de Freitas, representante legal da empresa Alexandra Holanda de Freitas, microempresa, que no momento oportuno fará a sustentação oral do seu processo. Secretariando os trabalhos, nós temos a secretária Vládia Maria de Oliveira Alencar, a quem eu passo a palavra para a leitura da resolução que será aprovada hoje. Nós temos resoluções a serem aprovadas, não é, Vládia? Sim, doutora Helena, temos uma resolução a ser aprovada hoje do conselheiro Marcos Antônio Aires Ribeiro. É o processo de número 1/5534 de 2018 da empresa Imifarma Produtos Farmacêuticos. Apenas esse por hoje. Ok. A ata da segunda sessão de julgamento, ocorrida no dia 16 de fevereiro, foi encaminhada a todos os conselheiros para análise. Pergunto aos senhores conselheiros, alguma alteração? Podemos dar por aprovada? Ok. Então, estando aprovada, passamos, então, à ordem do dia. Na verdade, o primeiro processo da nossa pauta hoje seria o processo da Prata Mania, que tem um pedido de sustentação oral aqui com o doutor Bruno de Souza Almeida, mas considerando que o doutor Bruno ainda não chegou, ainda não entrou em sala, e que a dona Alexandra Holanda de Freitas, que representa a empresa Alexandra Holanda de Freitas ME, se encontra aqui, então eu sugiro a gente fazer uma inversão na ordem da pauta e começar pelo processo de número 3462/2018, ok? Senhor procurador, tudo bem? Ok. Então, anuncio o processo de recurso de número 3462/2018, auto de infração 2018, 00617, que tem como recorrente a empresa Alexandra Holanda de Freitas ME, recorrida à sala de julgamento primeira instância, conselheira relatora, doutora Lúcia de Fátima Dantas Muniz, indicação aqui de procedência pelo julgador de primeira instância, e sugestão aqui também de procedência pela assessoria processual tributária. Tem aqui, conforme dito, a presença da senhora Alexandra Holanda de Freitas, que, no momento oportuno, fará a sustentação oral. Passo a palavra para a conselheira relatora, doutora Lúcia de Fátima Muniz, para fazer o relato do processo. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhor procurador do Estado, doutor André, boa tarde, senhores conselheiros, boa tarde, senhora Alexandra, representante da empresa, e senhor Oreste Farias. Vamos ao relato. O presente processo tem como objeto a acusação de falta de envio dos arquivos da FD, Escrituração Fiscal Digital, na forma e nos prazos regulamentares referente aos períodos de 22 de março de 2017 a 30 de novembro de 2017, conforme relato. Deixar o contribuinte, enquadrado no regime normal de recolhimento, de transmitir a escrituração fiscal digital, EFD, na forma e nos prazos regulamentares. Contribuinte acima identificado deixou de transmitir a EFD referente ao período citado e foi intimada através do termo de intimação 2018-00030, conforme informação complementar anexa. Na informação complementar, o agente do FIT esclarece que, atendendo o mandado de ação fiscal, intimou a empresa autuada, através do termo de intimação, consciência pessoal em 10 de janeiro de 2018, a transmitir a escrituração fiscal digital, referente aos períodos de 22 de março de 2017
a 30 de novembro de 2017. Que é expirado o prazo, em consulta ao sistema SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, verificou que a empresa não havia regularizado as omissões apresentadas, razão pela qual lavrou o auto de infração. Cálculo da multa: 500 ofícios por período, o período dá igual a 9 meses, de março de 2017 a novembro são 9 meses, 500 vezes 9 igual a 4.500, vezes 3,94424, que era o valor da ofício em 2017, redundando no montante de R$ 17.749,08 de multa. Consta nos autos o mandado de ação fiscal, o termo de intimação e a consulta ao sistema SPED na data de 18 de janeiro de 2018. O contribuinte vem aos autos e apresenta defesa tempestiva nas folhas 16 a 65, fundamentando que em 22 de março de 2017 solicitou o cadastro no ICMS, CGF número 06-643-518-8, com regime de recolhimento microempresa, que pretendia ser registrado como MEI, microempreendedor individual, mas sua opção pelo CIMEI, que é o sistema do MEI, foi negada devido ao registro no CNPJ 03561025 ao contrário 52, ter sido cadastrada em 16 de dezembro de 1999, que, devido ao ocorrido, solicitou o pedido de baixa na JUSEC e Receita Federal, concedido em 11 de abril de 2017. Que, quando solicitou a baixa da inscrição estadual, o pedido foi negado porque os envios das DIEFs, que é a Declaração de Informações Econômicas Fiscais, sem movimento, do período de 22 a 31 de março de 2017, e 1 a 11 de abril de 2017, da baixa do CNPJ, apesar de terem sido transmitidas, não foram incorporadas no sistema, porque, como o regime de recolhimento não pôde ser ME, foi cadastrado no regime normal de recolhimento, estando obrigada à entrega da FD. E como o CNPJ havia sido baixado, não foi possível adquirir o certificado digital, único meio de assinatura digital de entrega das obrigações. Que em 30 de janeiro de 2018, 12 dias após a lavatura do auto de infração, a Cefaz acatou o pedido de baixa e foi liberada uma procuração para o contador fazer a transmissão das devidas obrigações, tendo sido feitas todas em 30 de janeiro de 2018. Que a empresa estava com o CNPJ baixado, que tentou adquirir o certificado digital para enviar as obrigações e foi barrado, mesmo após inúmeras tentativas, devido à burocracia dos órgãos, só tendo conseguido, um ano depois, fazer uma procuração para o contador da empresa. Quando foi notificado pelo auditor da Núcleo de Atendimento da Água Fria, ele deu um prazo muito curto, apenas 5 dias, para que as obrigações referentes a 11 meses fossem executadas. Como não foi possível atender, 2 dias após o vencimento do prazo, foi lavrado o auto de infração, não dando tempo para a defesa ou qualquer argumento que pudesse prorrogar o prazo, que o fiscal não considerou, não analisou, que a empresa encontrava-se baixada no CNPJ anos atrás, que o auditor cessou seu direito de defesa. Que, como prova de sua boa-fé, em 6 de abril de 2017, através da Guia Informativa de Documentos Fiscais emitidos e ou cancelados, GIDEC, devolveu 250 notas fiscais de vendas ao consumidor, encerrando de vez os atos comerciais perante a Cefaz. Que houve erro no sistema e do próprio auditor, por não observar que o mesmo contribuinte conseguiu tirar outra inscrição do MEI, cadastrada em 11 de abril de 2017, Alexandre Holanda de Freitas, no CNPJ 27.518.058.1000 ao contrário 88, e CGF 06.646.3939. Portanto, ocorreu erro de sistema e de execução fiscal. Que a fiscalização foi intempestiva, pelo fato do auditor ter sido muito rigoroso na execução dos seus trabalhos, não observando que a empresa encontrava-se inativa. Requer que seja decretada nula de pleno direito, por estar evada de vício formal à ação fiscal, e, se assim não entender, julgar cancelado o presente auto por ser totalmente subsistente e carecedor de prova legal. Mesmo assim,
Se não forem aceitos os argumentos apresentados, gostaria de esclarecer oralmente, bem como requer seu devido arquivamento, por ser de direito e de inteira justiça. O julgador monocrático decide pela procedência da ação fiscal nas folhas 68 a 72, fundamentando que, conforme os artigos 87 a 91 da Lei 12.670/96, alterada a Lei 16.258/2017, que trata da ação fiscal, o auto está apto a seguir o trâmite normal. Que as provas documentais são suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, tornando desnecessária a produção de outras provas que houve efetivamente omissão de transmissão dos arquivos eletrônicos da FD, na forma dos prazos regulamentares, contrariando dispositivos legais da legislação do ICMS, que há uma enorme perda para o fisco quando não há transmissão da FD, uma vez que nela estão contidas as informações dos períodos do ICMS e devem ser transmitidas até o dia 20 do mês subsequente. Inconformado com a decisão singular, a autuada apresenta recurso ordinário nas folhas 77 a 108, fundamentando. Reitera os pedidos da defesa, feitos na defesa, e enfatiza que em 22 de março de 2017 solicitou o cadastro no ICMS, conforme tinha dito na defesa, que quando solicitou a baixa foi negado, que em 30 de janeiro, só 12 dias conseguiu, após a lavratura, foi acatado o pedido de baixa, que a empresa estava com o CNPJ baixado, por isso não conseguiu adquirir o certificado. Aí reitera também a questão da notificação pelo auditor do núcleo da água fria, né, que só deu 5 dias, e reitera também que, como prova de boa-fé, entregou a GIDEC com os documentos fiscais, e que houve erro no sistema e de execução, que a fiscalização foi intempestiva, requer suspensão dos créditos tributários até que o presente recurso seja julgado, nos termos das leis reguladoras do processo, requer deferimento de diligência de perícia para analisar nos cadastros da Receita Federal e da Cefaz, para comprovar a baixa de cadastro no CNPJ, né, tornando impossível a entrega das obrigações, e que o contribuinte possa apresentar argumentos oralmente no dia do julgamento do feito e explicar os fatos com mais vigor. Solicita a reforma da decisão, que torne o auto nulo de pleno direito, pelo motivo que a empresa funcionou somente no período de reativação, de 22 de março de 2017 a 11 de abril de 2017. Que, caso o auto não seja nulo, que a penalidade acessória seja aplicada no período da existência da empresa. O processo é encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, sendo emitido o parecer 07/2021, as folhas 84 a 86, em que conhece do recurso ordinário, opinando para negar-lhe provimento, nega provimento, opinando pela ratificação, confirmação da decisão singular de procedência do feito, nos termos do julgamento. É o relato, senhora presidente. Ok, doutora Lúcia, muito obrigada. Aí nós temos regimentais, eu passo a palavra para o procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, senhora presidente, senhoras secretárias, senhoras e senhores conselheiros da Terceira Câmara de Julgamento, senhora representante da empresa, boa tarde a todos. Como bem relatado, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração que confirmou a imputação ao contribuinte de não transmissão da escrituração fiscal digital no período de março a novembro de 2017, tendo sido lançada a penalidade específica pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 6, a linha E, item 1 da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, no valor de R$ 17.749,08. Conforme informações complementares do auto de infração, a empresa, que está sujeita ao regime normal de recolhimento, estava obrigada à transmissão da sua escrituração fiscal digital no período autuado. O contribuinte, por sua vez, foi previamente notificado pelo autuante a transmitir sua FD do período omisso, no entanto, tendo transcorrido o prazo concedido sem o cumprimento da obrigação tributária. Foi anexada a consulta da FD do contribuinte, comprovando a omissão da transmissão da FD
por parte do contribuinte no período objeto da auto-infração. A obrigação tributária acessória de transmissão da FD, ela consta expressa nos artigos 276A e 276E do Decreto 24.569/97. E o contribuinte, nas suas razões recursais, ele, em suma, reitera o que já foi exposto na sua impugnação e inicia sua defesa alegando que, em 22 de março de 2017, teria requerido seu cadastro no regime de recolhimento de microempresa, com a pretensão de se registrar como microempreendedor individual, o que teria sido negado pelo fisco e, em seguida, teria solicitado a sua baixa, tanto na junta comercial quanto perante a Receita Federal do Brasil, o que teria sido concedido no dia 11 de abril de 2017. Entanto, entendemos que não há como ser acolhida essa argumentação para fins de afastar a penalidade que lhe foi aplicada, pois entendemos que a empresa deveria inicialmente, caso ocorridos os fatos que ela narra, ela deveria ter inicialmente providenciado, diante da negativa da sua inscrição no regime de microempresa, deveria ter inicialmente providenciado a baixa cadastral do CGF perante o fisco estadual, né? E após isso, sim, proceder sua baixa perante a Receita Federal no CNPJ para, por fim, pedir a baixa da empresa na junta comercial, extinguindo assim a pessoa jurídica. No entanto, a recorrente somente solicitou sua baixa cadastral do CGF perante o fisco estadual apenas no ano de 2018, especificamente em 30 de janeiro de 2018. Portanto, não tendo providenciado a oportuna baixa de sua inscrição estadual, estava, assim, obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual, em especial a transmissão de sua escrituração fiscal digital. Prossegue o contribuinte no seu recurso, alegando que o envio do SPED fiscal seria uma obrigação conjunta da Cefaz e perante a Cefaz e Receita Federal do Brasil, e que não teria sido possível adquirir o certificado digital para viabilizar a transmissão da FD em atendimento à intimação procedida pelo autuante, diante da baixa do CNPJ da empresa. E alega ainda que somente um ano após a intimação, mediante procuração concedida ao contador, que foi possível transmitir a FD no seu SPED. No entanto, também entendemos que essa argumentação não afasta a infração e a decisão de primeira instância. A inscrição fiscal federal e estadual são obrigações tributárias autônomas e independentes, né, uma vez que são cumpridas perante entes tributantes distintos. A inobservância da legislação tributária pelo contribuinte foi o que impossibilitou o momentâneo descumprimento da obrigação acessória que foi objeto da autuação, tendo isso sido confirmado nos autos, a possibilidade do seu cumprimento posterior após o início da ação fiscal e lavratura da auto-infração, pois, logo em seguida, a lavratura do auto, o contribuinte viabilizou a transmissão das FDs, mas, como já iniciada a ação fiscal, não poderia mais ser caracterizada a sua espontaneidade, nos termos do artigo 138 do CTN, a fim de afastar a penalidade que lhe foi aplicada. Com efeito, o que se depreende dos autos do processo é que o contribuinte ignorou a intimação promovida no decorrer da ação fiscal, referente ao período omitido e nela informado, contudo, já no período de apuração seguinte, referente a janeiro de 2018, já teria transmitido a FD referente ao mês anterior, dezembro de 2017. Né? Bem como, já nessa ocasião, após a lavratura, também viabilizou a transmissão dos demais períodos omitidos que são objeto de auto-infração. Portanto, entendemos que fica sem respaldo sua alegação de que não foi possível obter o certificado digital para cumprimento da obrigação tributária oportunamente em razão da baixa do CNPJ, pois foi cumprida após a auto-infração de maneira imediata. E aí o contribuinte tem um pedido de perícia, solicitando que seja convertido em diligência para verificação do cadastro da Receita Federal do Brasil e da Cefaz para comprovar a baixa do CNPJ. No entanto, entendemos que deve ser indeferido o pedido, ele se revela desnecessário, pois é fato em controvérsia nos autos que o CNPJ foi baixado em 11 de abril de 2017, né? Mas tal fato não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações previstas na legislação tributária estadual, uma vez que o CGF da empresa permaneceu ativo até o início do ano de 2018. Portanto, deve ser indeferida a perícia nos termos do artigo 97, inciso 1 e inciso 3 da Lei 15.614.
Subsidiariamente, ainda, no recurso, a empresa pede a aplicação da penalidade apenas em relação ao período de 22 de março de 2017 a 11 de abril de 2017, que seria o período em que o seu CNPJ ainda estaria ativo. No entanto, também entendemos que não há como ser acolhido esse pedido subsidiário. Como já foi dito, enquanto esteve ativa do seu CGF perante o ofício estadual, ela estava obrigada ao cumprimento das suas obrigações acessórias, em especial de transmissão de CFD, né, razão pela qual a penalidade não pode ficar restrita apenas ao período de apuração até a baixa do seu CNPJ. Portanto, senhora presidente, senhores conselheiros, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto infração. São as nossas considerações, caso necessário, complementaremos no decorrer das discussões. Obrigado. Ok, obrigada, senhor procurador. Nos termos regimentais, aqui eu passo a palavra para a senhora Alexandra Holanda de Freitas, proprietária da empresa, Alexandra Holanda de Freitas, microempresa, para fazer sua sustentação, sua defesa. Senhora Alexandra, a senhora precisa ativar o microfone. Pronto, boa tarde. É porque nesse período é só um mercadinho, uma coisinha pequena, é uma mercearia. Eu chamei o senhor Orestes, que era o contador, e pedi a ele, senhor Orestes, abre um MEI para mim, para ficar legalizado aqui dentro, tá entendendo? Aí, quando o senhor Orestes voltou, seguinte, ele tinha aberto o MEI, o simples, eu tinha aberto simples, foi onde sentamos com ele e falamos, não, só que é pequeno, aqui não tem estrutura com um simples, é uma coisa pequena mesmo, é uma 5 prateleiras aqui, 3 prateleiras, não tenho necessidade disso não, só fecha e abre só um meio para mim, aí foi o que aconteceu isso, tá entendendo? Aconteceu essa questão aí eu aqui com ele, foi tanto que nesse período o contador era ele, então por isso que eu estou aqui do lado, essas melhores informações que pode tirar assim, seria ele. Minha parte aí é informar, que foi uma abertura de um meio. Aí por um erro mesmo, abri um simples, mas não era o intuito, porque lá não tem estrutura para isso, não tem... A ideia é tanto que eu estou quase fechando, que não está dando mais para mim. Aí eu estou aqui com ele ao lado, eu não sabia nessa questão de passar uma procuração, dele falar, mas eu não sabia disso. Eu recebi anteontem essa notificação pelo celular, pelo WhatsApp, a senhora Vladia me ligou, eu não estava sabendo, porque se eu soubesse também, eu tinha vindo aqui sentado com ele, a gente tinha ido atrás de uma defesa, mas me pegou assim anteontem à tarde. Então, eu não me preparei, estou aqui com ele sentado, porque eu posso dizer isso, foi só uma questão em si, meu estabelecimento lá dentro, não tem nem 3 mil, 4 mil de mercadoria, é uma coisa pequena, uma mercearia. Então, foi um erro de simples por MEI, só foi isso mesmo. Aí, essas informações melhores, se vocês me autorizarem, eu posso pedir para ele tirar algumas dúvidas de vocês, porque o que eu posso falar é isso. Posso passar para o doutor Orestes, se ele quiser complementar, dona Alexandra? Não tem problema. Tirar a mão? Tá. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar, senhor Orestes. É o seguinte, essa empresa, Alexandre de Caixa Holanda, ela tinha atividade de agência de publicidade, certo? Isso em dezembro de 2016. Então, nós fizemos a alteração da atividade do endereço para a atividade atual, que era o mercadinho, certo? Só que fizemos registro na junta comercial no dia 22 de 3 de 2017, né? Ela foi feito o registro como microempresa, certo? E
como ela não estava como microempresa, e a opção da gente era fazer a opção de CNEI na Receita Federal, junto ao Simples Nacional, o nosso pedido foi negado. Aí nós resolvemos dar baixa no dia 11 11 do... Aliás, deixa eu... Um minutinho. Sim, no dia 11/4, nós resolvemos fazer o pedido da baixa, certo? Na junta comercial. Na Cefaz, eu não consegui dar baixa, porque ela não conseguia fazer o envio do SPED, que a gente estava sem um certificado digital. Aí o que acontece? Eu fiz o registro de outra empresa, como o MEI, certo? No 11/4/2017, e ela continua até hoje. Agora, no dia 16/11/2017, quando nós recebemos a intimação para fazer o SPED, como estava baixado o CNPJ, nós não tivemos mais condições de fazer o envio, entendeu? Aí ficamos em possibilidade de fazer o envio. Nós fomos providenciar o certificado digital, então, nessas alturas, houve o auto de infração. Só depois a Cefaz liberou para a gente fazer a entrega desses SPED fiscais, entendeu? Ok. Ok, senhora. Mais alguma coisa? Por enquanto, não. Ok, obrigada. Bom, senhores, ouvida aqui a Procuradoria, os representantes aí da parte, eu passo a palavra para os senhores para as discussões. Está aberta as discussões. Doutor Micael. Presidente, boa tarde. Renovar os votos de boa tarde a todos. Doutor Carlos Gondim, quem eu vejo aqui, tem muito que ensinar na perícia. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Saudar também a parte aí que vem fazer sua defesa em nome próprio, né? E justamente com o advogado. Presidente, eu tinha só uma dúvida no que tange a procedimento. Estava tentando localizar aqui no processo, mas não verifiquei. Essa empresa, ela é uma empresa do Simples, não deveria ser intimada antes do auto de infração, pela denúncia espontânea, para fazer a regularização ou pagamento? Só uma dúvida. Aí teria que ver com o relator se consta essa intimação, porque, assim, eu acho que o que a dona Alexandra comentou de que teria se recebido é a informação, a intimação acerca dessa sessão de julgamento, ok? Para ela participar, com o link da sessão, para ela participar dessa sustentação oral. Agora, se com relação a essa intimação, aí a relatora teria que o conselheiro relator, que acha que é exatamente a doutora Lúcia, né? Teria que verificar essa informação. Ela não pôde ser cadastrada no Simples Nacional porque ela... Eu não estou ouvindo, doutora Lúcia. Ela não pôde ser cadastrada no Simples Nacional porque ela tinha um PJ ativo de dezembro de 99. Aí foi negado o pedido normal. Doutora Lúcia, se puder falar um pouquinho mais próximo do microfone. Eu também não estou conseguindo ouvir. Não pôde ser enquadrada no Simples Nacional porque ela já tinha um CNPJ ativo desde o fecheiro de dezembro de 1999. Aí foi negado o pedido no CNEI, retroativo à data da solicitação, enquadrando no regime de recolhimento normal. Esclareceu, doutor Micael? Por conta desse CNPJ de dezembro de 99 que estava... Eu entendi, sim, doutor Lúcio, entendi. Mas, só uma dúvida. Posso, presidente? Só uma dúvida. Sim, pode. Que eu encerro minha participação. Ok. Mas no Simples Nacional, o Simples Estadual está muito claro que ela não estava enquadrada, né? No Simples Nacional, ela estava, doutor Lúcio? Tem conhecimento? Só uma dúvida.
Ok. Enquanto a doutora Lúcia olha aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, a resposta do doutor Micael, a doutora Lúcia olha com calma, na ordem aqui, o doutor José Hernani pediu a palavra, vamos dando seguimento aqui, depois a gente volta para a doutora Lúcia responder esse questionamento do doutor Micael. Sim, presidente. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu também tenho uma dúvida, assim, porque a fiscalização intimou a contribuinte para transmitir e incorporar os arquivos da escrituração fiscal digital no período de 22/3/2017 a 30/11/2017. Informação ciente no dia 10 de janeiro de 2018. E, com base nos artigos 815 e 825 do decreto 24.569, deu prazo de 5 dias. Aí que eu queria a experiência dos senhores. Mas, para mim, assim, eu li esses 2 artigos e lá não tem um prazo, não diz que será intimado para em 5 dias. Esse prazo é a critério da fiscalização do fiscal, que define quantos dias ele acha que é razoável para o contribuinte cumprir aquela intimação? Eu queria discutir, assim, que se não tiver escrito lá, 5 dias seria um prazo muito curto para ela cumprir, enviar a SPED de 9 meses. A pessoa tem um limite de dias nesses prazos? Conselheira Lúcia? Bem, em tese, só não pode ser inferior a 5 dias. Oi, eu não ouvi. Só não pode ser inferior a... Não pode ser inferior a 5 dias. 5 dias. Não pode ser inferior a 5 dias. Geralmente, dependendo da obrigação a ser cumprida, se dá de 5 a 10 dias. Outra coisa, ela não era do Simples. Tá. Então, eu não sei em que isso se encaixa aí na decisão, mas, para mim, assim, que não seria um caso de uma anuidade, porque o prazo foi muito exíguo. 5 dias para ela enviar esse SPED de 9 meses, uma empresa pequena. Bem, doutor Hernani, na verdade, ela é obrigada a entregar no 20º dia do mês de setembro. É o que está lá no regulamento. Né? Então, assim, era uma obrigação que era para ter sido cumprida dentro da forma de prazos legais, no 20º dia do mês de setembro. Entendi. Acho que a internet dele falhou exatamente na hora que ele tinha pedido a palavra aí. Senhora presidente? Oi. A senhora me permite um esclarecimento a respeito dessa questão da intimação, secretária, é porque eu acho que a intimação que os conselheiros, que o conselheiro Micael estava questionando... Sim, pois não. Eu entendi. Eu só estou querendo esclarecer que a empresa ela foi regularmente intimada no prazo regulamentar de 5 dias antes da sessão. Mas o e-mail que constava nos autos, ele estava errado, e eu consegui o contato da senhora Alexandra através das redes sociais. Por isso, ela só foi contactada na segunda-feira. Quer dizer, ela só respondeu ao contato na segunda, mas ela foi contactada desde a semana passada. Só para deixar registrado. Conselheiro Carlos Gondim, doutor aí. Acho que está com problema na internet. Em relação ao prazo que o doutor Micael estava falando anteriormente, na Cefaz, quando não existe definido um prazo fixo de dias, considera-se como no mínimo 5 dias, que foi o que foi posto para o contribuinte. Ele poderia cumprir essa obrigação no prazo de 5 dias, como determina a legislação no regulamento, fala na parte dos prazos, né? Que tem no termo de intimação, dizendo que o prazo restringe a 5 dias. Ok, senhores? Mais alguma discussão? Bom, nós temos aí uma nulidade pedida aí que se confunde um pouco com o mérito, no meu entendimento, não sei. Temos um pedido de perícia, acho que podemos botar aqui já o pedido de perícia. A parte pede aí uma perícia para a doutora Lúcia, para verificar o período de funcionamento da empresa, é mais ou menos isso? Sim, doutor Micael. Presidente, minha último questionamento sobre o processo, só para
Qual é a parte processual que eu não consegui localizar? Aqui eu estava abrindo aqui arquivo por arquivo, verificando arquivo a arquivo, mas não consegui visualizar o termo de intimação. Está nos termos, tá na parte dos termos comprobatórios, Eu olhei os 3, mas não vi. Está nos termos formais, doutor Micael. Ah, certo, perfeito, doutor. Viu? Está nos termos formais. Tá ok. Ok. Senhores, com relação ao pedido de perícia, nós temos o pedido de perícia aí na parte, né? Senhora conselheira relatora, com relação somente ao pedido de perícia. Senhora presidente, eu afasto, porque além de ser feito de forma genérica, dentro do processo já estão todas as informações, todos os processos Ok. Só um minutinho, conselheira Lúcia. Eu vou pedir para a senhora Alexandra desligar o microfone, porque fica com uma interferênciazinha. Eu acabei não ouvindo a doutora Lúcia. Afaste o pedido de perícia, porque no processo, dentro dos autos, estão todas as documentações que embasam todas as informações pertinentes, e por conta também do aspecto genérico, fundamentado no artigo 97, inciso 1 e 2 da Lei 15.614/2014. Ok. Senhores, algum voto em sentido contrário? Ok, então, por unanimidade, aí, afastado o pedido de perícia. Com relação ao mérito, como vota a conselheira? Senhora presidente, eu voto pela procedência da ação fiscal, acostada à posição do julgamento singular, conquanto que todas as informações pertinentes estão devidamente demonstradas e a infração realmente ocorreu. Ok. Senhores, algum voto em sentido contrário? Não tendo nenhum voto em sentido contrário, então, decidido pela procedência, a terceira Câmara, processo de recurso de número 3462/2018, a terceira Câmara de Julgamento, do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, resolve afastar o pedido de perícia, afastar as nulidades suscitadas, que se confundem um pouco com o mérito. No mérito, resolve conhecer do recurso, negar provimento, manter a decisão de primeira instância pela procedência da autuação nos termos do voto da conselheira relatora e de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Essa é a decisão para o processo. Obrigada aí, doutora Alexandra, e se quiser permanecer, ou então até a próxima, vamos dando seguimento aqui. Obrigada, doutor Orestes, também. Dando seguimento aqui ao nosso julgamento, anuncio o processo do doutor Bruno Vládia, secretária Vládia. Doutor Bruno entrou em sala? Ainda não. Não, né? Não se encontra presente. Então, considerando que ele foi regularmente intimado, nós vamos dar seguimento aqui à ordem da nossa sessão de julgamento. Eu anuncio o processo de número 0662/2017, auto de infração de número 2016-24980, que tem como recorrente a empresa Prata Mania Comercial de Joias e e como recorrida a célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, doutor José Ranani Santos, indicação de procedência pela primeira instância e sugestão de procedência pela assessoria processual tributária. Confirmando aqui mais uma vez que o doutor Bruno de Souza Almeida, representante legal da parte, foi regularmente intimado, mas não compareceu até o presente momento. Sim, doutor Micael? Presidente, só uma sugestão. Não seria interessante, já que tem um pedido de sustentação oral e a parte não foi intimada, mas não está presente, às vezes acontece algum atropelo, algum problema do dia, talvez não seria interessante, pelo menos, às vezes a questão de minutos, a pessoa chega, enfim, e aí já começou a sessão, não seria interessante nós colocarmos, só uma sugestão, presidente, não seria interessante nós colocarmos os processos que não têm sustentação à frente para deixar por último, e aí realmente, se ele não entrar na sessão, não veio, mas só por uma questão de que, às vezes, por alguns minutos de um trabalho, ou às vezes, a gente não sabe o que acontece. Doutor Micael, eu entendo a sua preocupação, mas
nós já estamos com mais de 30 minutos da sessão, ele foi comunicado de que a sessão começaria às 13h30, não encaminhou nenhuma mensagem para a secretária justificando, então, assim, não vejo problema, se todos concordarem, não vejo problema nenhum, nós alterarmos e darmos mais um tempo, mas confesso que, por questão de atraso, a sessão começou no horário, o advogado foi regularmente intimado, ele tem conhecimento, então eu entendo que devamos continuar pela sequência do julgamento, ok? Então, dando seguimento aí ao processo, auto de infração 480, passa a palavra ao doutor José Hernani. Ok. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros presentes. O processo agora é o número 066-2017. Isso. 066217, né? 066217, auto de infração 2016 24980. Prata Mania Comercial de Joias em Prata Ireli. É o primeiro processo da pauta. Isso é recorrido célula de julgamento da primeira instância. Bom, vamos ao relato, né? A Fazenda Pública Estadual constitui o crédito tributário em desfavor do contribuinte, qualificado na peça inaugural, por constatar infração ao artigo 270 do Decreto 24.569/97, nos seguintes termos: deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas, dentro do período de apuração do imposto, documento fiscal de operação ou prestação de serviço neste realizadas. Após análise dos documentos da empresa fiscalizada, constatamos que a mesma deixou de escriturar a nota fiscal de saída NFE, emitida em 28 de novembro de 2012, no valor de R$ 177.423,69. Informação complementar: o auditor informa que desenvolveu auditoria fiscal plena junto à empresa relativamente ao período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, e que o contribuinte optou por ser fiscalizado pelo arquivo eletrônico baseado nas informações constantes da DIEF ou EFD, conforme a Instrução Normativa 37 de 2014. Diz que, após análise dos documentos, constatou que a empresa deixou de escriturar a nota fiscal NFE número 19, emitida em 28 de novembro de 2012, no valor de R$ 177.423,69, e que tal prática infringe o artigo 123.1g da Lei 12.670/96, que, por isso, procedeu à lavratura do auto de infração no montante total de R$ 60.324,05, sendo R$ 30.162,03 referente a ICMS, alíquota de 17%, e R$ 30.162,03 referente à multa de uma vez o valor do imposto. Juntou cópia do mandado de ação fiscal, termos de início e de conclusão da fiscalização, termo de intimação do contribuinte, planilhas de LRE, cópia da nota fiscal 019, emitida em 28 de novembro de 2012, declaração de opção por arquivo eletrônico, protocolo de entrega de documentos. Na impugnação, folhas de 21 a 25, a empresa autuada alega vícios que maculam a validade do procedimento administrativo e que dificultam a ampla defesa do contribuinte. Entende que houve erro na fundamentação do lançamento, posto que nas informações complementares, o fiscal considerou como conduta passível de punição o fato de o contribuinte deixar de escriturar, quando obrigado à escrita fiscal, no livro próprio para registro de saídas, dentro do período de apuração do imposto, documento fiscal de operações ou prestações neste realizadas. Todavia, na capitulação legal, aplicou a penalidade do artigo 123-IG da Lei 12.670/96, cuja redação é omitir documentos ou informações necessários à fixação do imposto a ser recolhido em determinado período, quando sujeito ao recolhimento do tributo na forma prevista no artigo 39. Multa equivalente a uma vez o valor do imposto não recolhido em decorrência da omissão. Aduzindo que o imposto relativo à nota fiscal, tida como ausente da escrituração, foi recolhido, pois compõe a apuração de novembro de 2012, que resultou em ICMS a recolher de R$ 35.107,05,
e que esse montante foi devidamente quitado, alega que jamais a empresa poderia ser penalizada com base no artigo 123.1g da Lei 12.670/96, exatamente porque as penalidades desse inciso referem-se ao não recolhimento do ICMS, porque não é o caso, já que o imposto da nota fiscal utilizada como base para a aplicação da multa fora recolhido. Repetindo que o imposto relativo à nota fiscal não escriturada já foi recolhido, a empresa alega erro na metodologia utilizada para apurar o crédito tributário, advogando que, se a autuação da empresa fosse por ausência de escrituração do INF, o crédito deveria ser de apenas R$ 30.162,06, que equivale a uma vez o valor do ICMS, acrescentando que a autoridade lançadora está cobrando indevidamente o imposto em montante dobrado. Acrescenta que não se pode falar em infração relacionada ao recolhimento do ICMS, porque o imposto relativo à nota número 19 foi, de fato, recolhido. Assim, requer a improcedência da autuação por erro de fundamentação com relação à penalidade aplicada e por erro na metodologia para apuração do crédito tributário. Juntou seus instrumentos constitutivos, procuração, folha do livro de registro de apuração do ICMS de outubro, novembro e dezembro de 2012, uma listagem do registro de saídas de novembro de 2012, 2 folhas de conferência de apuração EFD, emitidas no CIGED, e a ODAI referente à taxa. Na primeira instância, a autuação foi declarada nula, tendo o julgador concluído pela existência de dubiedade na acusação, uma vez que, na folha primeira do auto de infração, consta como infringido o artigo 270 do Decreto 24.569/97, enquanto que, nas informações complementares, disse que a prática infringe o artigo 123.1g da Lei 12.670/96, ocorrendo assim a preterição da garantia constitucional da ampla defesa, e também porque entendeu o jogador singular, não existir no rolo do artigo 123 da Lei 12.670/96 a penalidade para a infração descrita pela fiscalização. Então, por força do reexame necessário, os autos subiram à segunda instância. A célula da Assessoria Processual Tributária opinou pela nulidade do feito, mantendo a decisão singular, observando que os fatos descritos no relato da infração e nas informações complementares não têm relação com a penalidade aplicada, isto é, com o disposto no artigo 123.1g da Lei 12.670, tendo ocorrido violação aos princípios da legalidade e da ampla defesa. Na sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2019, esta terceira Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, acolhendo a proposição da relatora, deu provimento ao exame necessário para não acatar a nulidade proferida no julgamento singular, determinou o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. O novo julgamento repousa as folhas 86 a 96, no qual o auto foi julgado procedente, tendo o julgador singular reenquadrado a penalidade, desprezando a sugerida pela autoridade autuante, que era artigo 123.1g, e aplicando a do artigo 123.1c da Lei 12.670/96, com redação da Lei 13.418/2003, que não altera, entretanto, o montante do crédito tributário, permanecendo os valores de R$ 30.162,03, R$ 30.162,03 de ICMS e R$ 30.162,03 de multa. Assim conformada, a empresa interpôs recurso ordinário, folha 101 a 104, onde argumenta que o ICMS referente à nota fiscal número 19 fora devidamente recolhido, pois compõe a apuração do mês de novembro de 2012, cujo saldo apurado naquele mês de R$ 35.107,05 foi devidamente quitado. Reporta-se aos documentos anexados à primeira defesa, a folhas 30 a 38, aduzindo que a confirmação desse pagamento inviabiliza a fundamentação da autuação em qualquer linha do inciso 1 do artigo 123 da Lei 12.670. Sim, requer o provimento do recurso e o consequente reconhecimento da improcedência do feito fiscal. Em pedido alternativo, requer o provimento parcial, ou pede o provimento parcial e o reenquadramento da penalidade para do artigo 123.8L da Lei 12.670/96. Mediante novo parecer, a célula da Assessoria Processual Tributária
manifesta sua concordância com o julgamento monocrático pela procedência da acusação, sugerindo que o recurso ordinário seja conhecido, mas improvido. É o relatório, presidente. Ok, doutor Hernani. Os termos regimentais, eu passo a palavra para o procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente, mais uma vez, renovo os cumprimentos a todos. Como muito bem relatado, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou a falta de recolhimento de ICMS decorrente da não escrituração do livro fiscal próprio de uma nota fiscal eletrônica de saída, nota fiscal de número 19, que foi emitida em 28 de novembro de 2012, no valor de R$ 177.423,69, tendo sido lançado o imposto devido no valor de R$ 30.162,03, e bem como foi proposta a aplicação da penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, com fundamento no artigo 123, inciso 1, a linha G, penalidade esta correspondente a uma vez o valor do imposto. Conforme informações complementares do auto-infração, após o contribuinte fazer a opção exigida pela Instituição Normativa 37 de 2014, verificou-se que a empresa deixou de escriturar a referida nota fiscal eletrônica no livro de registro de saídas integrantes da sua FD, deixando assim de recolher o imposto devido e nela destacado. Consta na autuação a cópia do DANF referente à referida nota fiscal eletrônica, bem como as consultas do sistema corporativo da Cefaz, especial do CIGET, demonstrando realmente que esse documento fiscal não foi levado para apuração do contribuinte mediante a prévia escrituração nos livros fiscais. A obrigatoriedade da escrituração e de recolhimento do imposto está previsto nos artigos 260 e 75 do Regulamento ICMS. Né? O contribuinte, esse processo, numa primeira oportunidade, ele foi julgado em primeira instância nulo, por ter se entendido que a penalidade proposta no auto de infração não se aplicaria à conduta infracional descrita, e isso acatando uma preliminar que havia sido suscitada por defesa do contribuinte. Essa decisão ela foi submetida a reexame necessário perante esta terceira Câmara de Julgamento, na sessão do dia 25 de novembro de 2019, oportunidade em que este órgão colegiado afastou a nulidade reconhecida pela decisão de primeira instância, por entender que existe na legislação estadual penalidade aplicável à conduta infracional do contribuinte, não se justificando a declaração de nulidade por mero erro ou omissão acerca do dispositivo legal da penalidade aplicada em razão do disposto no artigo 84, parágrafo 7º da Lei 15.614 de 2014, determinando assim, portanto, o retorno do processo para novo julgamento. Feito isso e submetido a novo julgamento, uma vez superada a nulidade, o julgador de primeira instância, nessa segunda oportunidade, entendeu por julgar procedente o auto de infração, apenas reenquadrando o fundamento legal da penalidade proposta para aquela do artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 2.670/96, também correspondente a uma vez o valor do imposto, né, que foi o mesmo valor indicado, portanto, na auto de infração. E o contribuinte, no seu recurso, ele traz a argumentação inicial de que, com base no CIGET, teria havido pagamento por ele do valor de R$ 35.107,05, referente à quitação do ICMS do mês de novembro de 2012, que, portanto, sendo um valor maior do que aquele que foi destacado no documento fiscal, deveria se entender que já estava recolhido o imposto referente à operação dessa nota fiscal número 19, que é objeto da autuação. No entanto, entendemos que não deve ser acolhido o argumento, uma vez que, sem a devida escrituração da nota fiscal específica de número 19 na FD do contribuinte, inicialmente no livro de registro de saídas, e bem como levado esse registro para o livro de registro de apuração do ICMS, é óbvio que o imposto destacado no documento fiscal não foi levado, portanto, para a apuração do imposto devido naquele período de apuração. Portanto, os valores recolhidos na referida competência pelo contribuinte referem-se a outras operações devidamente escrituradas pelo contribuinte, não contemplando o imposto devido na operação objeto do documento fiscal e nele destacado. E aí, esse é o argumento meritório, e no argumento subsidiário, o contribuinte pede o reenquadramento da penalidade para o artigo 123.8L da Lei 2.670,
por aplicação do artigo 112 do CTN. No entanto, também entendemos que não merece qualquer reparo na penalidade aplicada pelo julgador de primeira instância, no mesmo sentido também confirmado pela manifestação da assessoria processual tributária, uma vez que a penalidade ela é adequada à conduta infracional descrita no auto de infração. Verifica-se que o lançamento tributário teve por propósito lançar um imposto devido decorrente da operação realizada pelo contribuinte, devidamente documentada, mas não escriturada e, portanto, considerada na apuração do imposto. Portanto, trata-se de descumprimento de obrigação tributária principal, ainda que sua ocorrência e constatação advenha da não observância de uma obrigação tributária acessória de não escrituração do documento fiscal nos respectivos livros fiscais. Portanto, não há dúvida acerca da infração cometida apurada na auto-infração, cujo lançamento contempla tanto o imposto devido quanto a multa, razão pela qual deve ser aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária principal de não recolhimento do imposto devido, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670/96. Somente poderia se cogitar a aplicação do 123.8L caso tivesse sido objeto de lançamento apenas a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória, o que não se verifica na presente hipótese. Portanto, é possível determinar com bastante facilidade e clareza a regra punitiva que deve ser aplicada ao caso concreto. Assim, não há dúvida acerca da capitulação jurídica do ato fracional, não sendo possível, portanto, a aplicação de penalidade diversa daquela aplicada pelo julgador de primeira instância. Então, com essas considerações, senhora presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. São as nossas considerações e, caso necessário, nos manifestaremos em momento posterior. Obrigado. Ok, obrigada, senhor procurador. Senhor, está aberta as discussões. Temos aí praticamente uma discussão acerca da aplicação da penalidade, né? Doutora Lúcia de Fátima Muniz. Está sem som, doutora Lúcia? Minhas desculpas e reiterando meus cumprimentos a todos. Só informação, eu estou consultando a FD do contribuinte e esta nota não está lançada, essa nota de saída, não está lançada na FD do mês de novembro de 2002. Logo, não entrou na apuração do emprego. Então, informação. Ok, doutora Lúcia, obrigada. Doutor Hernani? Sim, de fato, eu fiquei na dúvida. Senhora presidente, pela ordem, o conselheiro Carlos Gondim. Pois não. Desculpa. Bom dia a todos, boa tarde a todos novamente. Eu queria expor algumas situações que eu encontrei dentro dos autos. Todos nós sabemos que essa autuação foi por falta de escrituração da nota fiscal e que não ocorreu efetivamente na FD. Essa empresa ela deixou de descumprir, né, o ajuste INF 02 de 2009, o ato COTEP ICMS 9 de 2008 e o convênio do ICMS 143/2006. Entretanto, na defesa dele, ele anexa um livro de apuração. Sim. No livro de apuração consta o débito de 45 mil e também tem o crédito que ele teve direito a algumas notas. Ele relaciona uma outra... Vou até dizer qual a página aqui que tem isso. Na página... da defesa dele, né? Ele faz uma listagem das saídas, folhas 36 dos autos. Ele conta o débito de 45 mil. E tem um livro de apuração dele, também manual, que ele não podia fazer mais manual, que ele já era obrigado a fazer todos os livros que são forma manual, tendo que ser via eletrônica, né, com o advento da FD. Se nós formos na página 32, nós temos a apuração do ICMS. Consta aqueles 45 mil
que era o débito que ele tinha, e também os créditos. E apurando um valor de R$ 35.070. Eu fiz a consulta no sistema Receita e vi que ele recolheu esse valor no dia 18/12/2012. Então, eu acredito que, em relação ao ICMS, eu acredito que a empresa fez o recolhimento do imposto. Quanto à escrituração, aí sim, nós podemos dizer que ela não, efetivamente, não ocorreu. É isso, os pontos que eu queria expor, e quem quiser assim, acrescentar alguma coisa, ou ser contrário ao que eu falei. Ok, doutor Carlos Gondim. Então, pelas informações do doutor Carlos Gondim, ele entende aí, pelo que ele consultou o sistema Receita, que o imposto foi recolhido referente a essa nota, porque é uma nota só, né? A nota fiscal do número 19. Não, é uma nota só. Mas no livro dele, de apuração, consta 45 mil. Também relativo a outros documentos fiscais, que na defesa dele consta uma listagem, que é referente a compor fiscal. E essa nota também, né, de saída. Somando tudo, daria 45 mil. Com os créditos que ele tinha na apuração, sobrou 35 mil, que foi recolhido dia 18/12/2012. Aí ficaria posto o quê? Somente, eu acho, na minha opinião, que seria a falta de escrituração da nota fiscal no FD. Ok, doutor Carlos Gondim. Na ordem aqui, doutor Hernani. Sim, presidente, eu ia falar mais ou menos das palavras isso que o conselheiro Carlos falou, que de fato eu fiquei na dúvida, já que o contribuinte alega ter pago, e junto a alguns documentos, eu estou acreditando na boa-fé dele, que ele chegou a recolher isso, né? Aí, não juntou o DAI, né, a comprovação do recolhimento através do DAI, mas tem, de fato, a listagem de saídas do livro informatizado, do sistema informatizado que ele utiliza para apurar o ICMS. Tem a listagem de notas de saída, onde tem muitos cupons fiscais, e o valor maior mesmo é o dessa nota. O que aconteceu, porque eu acho que nessa nota ele vendeu quase tudo, R$ 177.423. Então, o total das saídas, R$ 267 mil, o ICMS a débito, 45. Na apuração desse mês, estão corretos esses valores, de modo que ficou um saldo a recolher de ICMS de R$ 35.070,50. Então, por esses números, essa nota tá na apuração. Está na apuração. Ele juntou aqui um extrato do documento do CIGET, onde fala do recolhimento quitado, 35 mil, alguma coisa. Então, eu entendi que pagou, embora não tenha juntado o DAI. Eu pedi para... Até o Augusto que me... Desculpa, deu um carro buzinando ali. Fez essa pesquisa para mim e viu que nos meses de outubro, novembro e dezembro, não tem EFD. Só tem até setembro. Ele não informou, não transmitiu essas informações. Aí, realmente, eu fiquei... Como fazer, né? Pelo que ele disse, está pago. Pagou o tributo. Seria o caso da multa. Então, será que, para os demais conselheiros, esses documentos são suficientes para provar que esse tributo foi pago? Pela apuração, sim. Sem mais o que eu poderia pedir para comprovar que o valor foi pago, e seria o caso de aplicar a multa. Era isso. Essa ajuda do senhor. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Eu passo a palavra para o doutor André. Então, doutor André, pela ordem. Presidente, é só para esclarecer aqui uma questão. Acho que está sendo feita aqui uma confusão, e aí é preciso ter uma compreensão de como é que ocorre a sistemática de apuração do imposto do ICMS. A doutora Lúcia, ela foi muito enfática, e é isso que consta do processo, e ela está consultando o próprio sistema, a própria PFD, e o que resta claro no processo, e o contribuinte, à época da autuação, já estava obrigado à escrituração fiscal digital, é que não foi a nota fiscal específica, que é o objeto do lançamento, ela não foi escriturada na FD. Dentro da FD existem várias informações, e os livros fiscais do contribuinte
Em relação a essa nota fiscal de saída, existe o livro de saída que ela deveria estar escriturada. A escrituração, segundo o manual de escrituração fiscal digital, as regras COTEP, ela é feita em ordem cronológica, com indicação precisa de valores, de itens, de CFOP. Ou seja, a apuração ela não se dá de maneira simplesmente aritmética. Ele recolheu determinado valor no mês, referente a esse mês, e aí, se esse valor é superior ao valor que ele está sendo acusado, eu deduzo que ele recolheu. Não funciona assim. Se ele não escriturou a nota no livro de saída, essa nota ela também não foi para o livro de apuração do CMS. De fato, e é em controvérsia, ele recolheu um valor referente a esse mês de novembro. Mas nesse valor recolhido e na apuração que o próprio contribuinte fez, não consta essa nota fiscal de número 19, porque ela não foi escriturada na FD do contribuinte. Então, apesar da operação ter sido feita mediante a emissão do documento fiscal, e aí difere um pouco daquela situação clássica que a gente examina aqui, de omissão de saída, quando a gente faz um levantamento de estoque, aí a gente verifica que houve saída sem emissão do documento fiscal. Aqui não, houve emissão do documento fiscal, mas emitir o documento fiscal por si só não assegura ao fisco o recolhimento do imposto, uma vez que o contribuinte não faz o auto-lançamento, o lançamento por homologação. Somente quando ele emite o documento fiscal e leva esse documento fiscal para a escrituração na FD, nos livros respectivos, no caso, nota fiscal de saída no livro de saída, de entrada, e bem como, e aí é onde é feito realmente o auto-lançamento, o livro de registro de apuração, não há como ele ter recolhido esse documento fiscal, porque a operação ela ficou totalmente à margem desse auto-lançamento que o contribuinte fez. Então, não com todo respeito aí ao que foi exposto pelo doutor Carlos, pelo doutor José Hernandes, é muito claro nos autos, e isso aí está também muito claro nessa primeira instância, na manifestação da assessoria, que esse documento fiscal ele não foi levado para apuração. Né? Então, se ele não foi levado para apuração, o lançamento foi justamente do imposto que deixou de ser recolhido porque ele não foi levado para apuração. Né? E aí sim a verificação disso foi decorrente da verificação que ela não foi escriturada, mas o que foi lançado de fato foi a obrigação tributária principal, o imposto dessa operação. Observem que o valor do ICMS destacado nessa nota fiscal 2019 é justamente aquele valor objeto do lançamento. E, portanto, a multa aplicada também, ela está correta no seu montante de uma vez logo do imposto, e o seu fundamento legal também correto, pelo descumprimento da obrigação principal, a indicação do 123, inciso 1, a linha C. Então, é preciso ficar clara essa situação para que não venha se fazer apenas uma análise aritmética. Se o imposto lançado é 30 mil e no mês ele recolheu 35, eu deduzo que está contemplado nisso. Não é assim. Se não está lá expresso na FD do contribuinte e é o único documento fiscal capaz que o contribuinte pode utilizar para fazer o auto-lançamento, o lançamento de homologação, é evidente que não houve recolhimento do imposto. Eram só essas considerações. Obrigado. Obrigada, senhor procurador. Vamos só ouvir aqui para objetivar a doutora Lúcia e o doutor Carlos Gondim, aí eu acho que já devemos ter uma convicção sobre esse processo, né, doutora Lúcia? O som, doutora Lúcia, o som. Desculpa mais uma vez. O contribuinte deve ter feito essa apuração no livro físico, porque eu estou consultando o Sistema Público de Fiscalização Digital com a respeito. E no mês de outubro, novembro e dezembro, ele está com saldo credor. É o que eu estou vendo aqui no SPED, que é um sistema compartilhado com a Receita Federal. Esse documento é da Receita também. E eu estou consultando aqui o ano de 2012, ele fez recolhimento até setembro, outubro, novembro e dezembro, no SPED do contribuinte, relativo a 2012, está com saldo credor. Só se ele fez essa apuração no livro físico, fora do SPED, quando estava obrigado ao SPED. Realmente, ele fez o recolhimento dia 18 de dezembro. Mas no SPED, que era o local próprio, sistema que ele estaria obrigado a colocar essas informações e apurar, isso não foi feito. Ele está com saldo credor aqui. Ok. Doutor Gondim? Quando eu, na primeira palavra, eu falei que o contribuinte ele não tinha cumprido as obrigações acessórias. Não tinha informado na FD que as empresas são todas obrigadas a enviar para a Receita. E na FD ela substitui todos os livros, registro de entrada, saída de apuração.
Entretanto, volto a dizer, o contribuinte apresentou um livro físico, tem cópias. É lógico que a gente tem que considerar que nós podemos cobrar 2 vezes o mesmo imposto. E lá tanto os débitos como os créditos tem a relação de todos os documentos. É só fazer um cálculo, né? Um simples cálculo, é um cálculo simples mesmo. Se o débito foi maior, se o crédito é maior do que o débito, vai ter algo a recolher. Foi o que aconteceu. E o contribuinte recolheu o valor de 35 mil. Então, acredito que o contribuinte ele cumpriu em relação ao ICMS. Em relação à escrituração, ele não cumpriu nada, porque foi omisso, inclusive está zerado a FD dele de novembro, não tem nenhuma escrituração de nada, apesar de ele ter apresentado fisicamente, que não é mais permitido para as empresas. Ok, doutor Carlos Gondim. Doutora Lúcia, a senhora quer falar rapidinho, só para poder passar para o doutor Hernani, que é o conselheiro relator, e aí ele fechar? Tranquilo. Pode ser, doutor Hernani? Sim. Obrigada, doutor. Estou precisando que alguém mais fale mesmo para doutora presidente, pelo seguinte fato, nós vamos considerar esse livro físico como um documento pronto por fé pública, enquanto que estava obrigado ao livro digital. Nós vamos considerar esse documento, esse livro físico. Doutora Lúcia, acho que nós temos 2 discussões aqui. Uma é a escrituração digital, a outra é o recolhimento do imposto, né? Para fins de aplicação da penalidade. Presidente, me permita só um esclarecimento de fato. Eu estou consultando aqui, nesse livro físico, né, que ainda que se considere, não há nenhuma referência à nota fiscal número 19, não. Existem referências no mês de novembro a outras notas fiscais. É um esclarecimento de fato, por isso que eu intervi. Obrigado. Ok. Sim, doutora Lúcia, quer complementar? A minha questão então, é só ressaltando que nós temos essas 2 discussões. O imposto foi recolhido ou o imposto não foi recolhido, para fins de aplicar a penalidade correta. Ok? Exatamente. Ao arrepio do que diz o regulamento. Embasar na folha 36 dos autos, tem a relação dos compom fiscal e essa nota fiscal que foi o fruto do auto, né? Ok. Doutor Hernani, conselheiro relator. Tá difícil para mim, porque, de fato, respondendo ao doutor André, está demonstrado que, através do livro físico, né, está falando aí que, realmente, o valor de 35 mil que foi recolhido é o valor apurado no mês de novembro, estando incluído nesse valor o da nota fiscal 019, conforme o Carlos mencionou aí, a folha 33 dos autos, ela é o último item, nota fiscal 019, 177 mil. Então, o valor do ICMS dessa nota está incluído no total dos débitos do mês e está na apuração do ICM, ao menos os créditos, deu 35 mil a recolher. Então, se está provado, aí acho que foi a doutora Lúcia que leu aí nos sistemas que houve esse recolhimento de 35 mil, ou foi o doutor Carlos, em dezembro, referente ao mês de novembro, então esse tributo está recolhido. Eu acho que aí iríamos falar sobre... Ele não mandou EFD, está aqui, outubro, novembro e dezembro não tem. Aí já seria outra situação, né? Por não ter cumprido essa obrigação, mas o tributo, ao meu ver, está recolhido. Ok. Então, vamos discutir a aplicação da penalidade? Bom, não sei, porque para mim que o imposto está recolhido, né? Aí já não sei se isso precisa ser votado, como é que funciona. O contribuinte pede a aplicação do artigo 123.8L, alegando que o imposto foi recolhido. No caso, deveria ser aplicado somente a multa prevista no artigo 123.8L, me corrijam se eu estiver equivocada. O julgador de primeira instância entende pela cobrança do imposto e da multa com a aplicação da penalidade prevista no 123.1c, de acordo com o entendimento da Procuradoria, não é, doutor André? O parecer também se manifesta pela aplicação do artigo 123.1c, também sobre o entendimento que o imposto não foi recolhido. Então, senhores, precisamos definir aqui, já discutimos de que o imposto foi recolhido, alguns entendem que não, alguns entendem que sim. Bom, agora precisamos fechar o entendimento acerca da aplicação da penalidade.
Presidente, pela ordem, como essa questão da penalidade, ela se relaciona diretamente com essa questão do imposto, eu entendo que deve ser deliberado, primeiramente, se é correto ou não o lançamento do imposto, né? Sim, E aí, sim, após sim. isso, é que se pode discutir qual é a penalidade adequada para a situação. Certo, doutor André, tudo bem. Então, senhores, a gente precisa realmente definir essa questão. Quais conselheiros, doutor Hernani, como entende, pelo que eu entendi aí, doutor Hernani já se manifestou de que houve a cobrança do imposto, não é isso? Então, não deveria ser cobrado no presente caso? No meu entendimento, está provado que o tributo referente ao mês de novembro foi recolhido. Dentro desse valor de 35 mil está incluído os 30 mil da nota fiscal 019. Ok, então não deveria ser cobrado o imposto. Exato. Dando a sequência aqui, doutor Diego, como entende em relação à cobrança do imposto? Eu acompanho o relator. Doutor Diego também entende que já foi recolhido o imposto. Doutor Micael? Com o relator, presidente. Doutor Micael também. Doutor Carlos Gondim? Com o relator. Doutora Lúcia? Senhora presidente, senhores conselheiros, eu vou ser o primeiro voto divergente. Eu entendo que ele não pode ter entrado na apuração, porque não estava no espécie fiscal do contribuinte, ao qual ele estava obrigado, por força do regulamento do ICMS e por força da legislação federal. Então, não tinha como ter certeza que o documento ao qual ele estava obrigado, a nota não consta, e não tem nem escrituração nessa área. Ok. Doutora Caroline? Eu voto com o relator, porque eu acredito que no presente caso, o que ficou configurado como conduta infracional é a obrigação acessória. E não a obrigação principal, não ficou evidente que foi recolhido ou não. Ok. Então, tendo a maioria dos conselheiros entendido pelo recolhimento do imposto, consequentemente, vamos agora para a aplicação da penalidade. Temos aí as penalidades aplicadas aí. Conselheiro relator? Doutor André, gostaria de se manifestar pela aplicação da penalidade, permanece 123.1c, lançado no auto de infração. Presidente, superada a questão do lançamento do imposto, né? Aí, realmente, se for tratar como obrigação acessória com a exclusão do lançamento, aí não resta dúvida na nossa compreensão que a penalidade mais específica adequada para a falta de escrituração de nota fiscal eletrônica de saída na FD, sem dúvida, vai ser o 123.8L, já que não existe mais na legislação uma penalidade mais específica, ao contrário do que existe na situação de falta de escrituração de nota fiscal de entrada. Então, superada a questão do imposto, e a nossa manifestação nessa circunstância é, sim, pelo reenquadramento para o 123.8L. Ok. Obrigada, doutor André. Doutor Hernani, conselheiro relator. Eu fiquei numa dúvida, procurar se seria o caso, não seria o caso da inicial lá 123.1G, omitir documentos ou informações necessárias à fixação do imposto, já que não está na escrituração fiscal digital, não tem nada na escrituração fiscal digital. Então, ele não informou omitir documentos ou informações necessárias à fixação do imposto a ser recolhido em determinado período. Mas essa 1G é para outro tipo de situação, né? Não é para esse caso. Ok. Então, eu sou favorável ao 123.8L. Eu voto pelo 123.8L. 8L. Dando sequência aqui, doutor Diego. Acompanho o relator, excelência. Doutor Micael. Com o relator. Doutor Carlos Gondim. Com o relator. Doutora Lúcia. Com o relator, senhora presidente. Com o relator também. Doutora Caroline. Acompanho o relator. Desculpa. Nesse caso, o entendimento aqui pela aplicação por unanimidade da penalidade pela parcial procedência, né? Com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.8L. Então, processo de número 0662/2017,
que tem como recorrente a empresa Prata Mania Comercial. A terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso interposto, da parcial provimento e reformar a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência da autuação, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670/96. Essa é a decisão para o recurso. Eu peço a vocês que a gente dê uns 10 minutos. Senhora presidente, é possível. Oi, Silvana. Só tirando uma dúvida, no caso, o processo permanece com a doutora Lúcia? Não, a doutora Lúcia não foi o voto vencedor, foi por unanimidade pela parcial procedência, permanece com o doutor José Hernani. Oh, desculpe, permanece... sim, tá certo, eu pensei que ela fosse a relatora. Não, ela só se manifestou divergente em relação ao recolhimento do imposto, que ela entendeu que, no caso, não tinha havido recolhimento, mas a decisão final foi unânime no sentido da parcial procedência, com aplicação da penalidade do 123.8L. Senhora presidente, eu também tenho uma dúvida a respeito... Se for... Eu posso tirar a dúvida com vocês pelo WhatsApp agora no intervalo? Vamos dar um intervalozinho para a gravação? É a respeito da penalidade. 123.8L. Sim, essa foi a indicada pela recorrente? Não, esse foi o pedido da recorrente. Sim, isso. É o pedido da recorrente. Isso. Não é a que estava na autuação. Não. Ok. Vamos dar um intervalozinho. Secretária, eu vou só pedir para que pare a gravação. Sim.